um mover de investimento. O seu mover sempre foi um mover pró-investimento. O Espírito Santo, ele nunca se moveu a não ser para realizar algo que glorificasse o Pai. Jesus, ele disse que quando o Consolador vier, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito, ele testificará de mim, ele me glorificará, e ele também falará acerca das verdades futuras. Então o Espírito Santo, ele sempre se move com um propósito, ele sempre se move com um objetivo, e o principal objetivo do Espírito de Deus em Gênesis capítulo 1 era um mover preparatório para uma grande criação. Havia um grande abismo, havia grandes trevas, mas o Espírito Santo estava se movendo sobre esse grande abismo, sobre essas densas trevas, para que uma grande obra de Deus fosse realizada. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus, ele soprava sobre a face do abismo. Veja bem que aqui não diz que ele se movia sobre um palácio, ele se movia, ele soprava sobre a face de um abismo. O Espírito Santo, ele aceitou se mover a fim de investir nos projetos do Pai e investir nos projetos do Filho. O Espírito Santo, ele aceitou pagar o preço para se mover em um lugar onde não existia nada concreto, nada palpável, nenhuma beleza, nenhuma formosura, mas o Espírito Santo de Deus já estava lá agindo para que quando Deus bradasse a luz entrasse, as trevas fosse dissipada, porque a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. E veja bem que o Espírito Santo, ele não tem ele tem facilidade de se mover sobre as trevas. Aleluia! Ele aceitou pagar o preço para se mover nas trevas que havia antes da criação. Então o Espírito Santo de Deus, ele pode se mover sobre as suas trevas. Não há nada tão escuro como aquele dia onde o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Não há nada tão denso que ele não pode, através da sua ação, através da sua palavra, criar forma. Ele pode se mover em suas trevas, ele pode entrar através da sua ação e trazer luz nas partes em que não há luz no seu interior. Ele veio, ele identificou que havia a necessidade de luz, e a sua ação foi uma preparação para que a palavra de Deus entrasse em ação. E a palavra de Deus, conforme Apocalipse capítulo 19, é Cristo, porque diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai vir montado num cavalo branco. E João viu: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra da majestade. Ele vem montado num cavalo branco, na sua cabeça tem muitos diademas, os seus olhos são como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes, na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu nome se chama Verbo de Deus, Palavra de Deus. E em João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17: nele, no Verbo, na palavra, nos movemos, existimos e vivemos. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Rei da glória. Por isso, Salmos de número 24 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? É o Senhor dos exércitos, é o Deus forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória, e o Rei da glória é o sumo sacerdote, não segundo a linhagem de Arão, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a palavra de Deus diz no livro de Salmo 45: no meu coração ferve de boas palavras no tocante ao Rei, e a minha língua é a pena como de um mestre escritor. E o Rei, na sua formosura, exala mirra, exala Noé, e sobre Cristo a Bíblia diz que está os 7 Espíritos de Deus, e os 7 Espíritos de Deus que estavam em Cristo, o Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós, ele habita em você, ele está pairando aqui para investir, assim como ele investiu naquelas densas trevas, e através da ação do Espírito Santo a luz entrou. O Espírito Santo diz: você acha que eu não posso transformar as suas
as trevas em luz, e o Senhor responde: eu posso, porque quando a terra era sem forma e vazia, a minha voz bradou, as trevas bateram em retirada, e a luz entrou, e hoje a minha voz como voz de trombeta, ecoa nessa casa é labrada, haja luz na minha igreja, haja luz no meu filho, haja luz na minha filha, todas as trevas batem em retirada, porque diz a palavra de Deus no livro de Isaías: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e o povo que habitava na região do vale do desespero viu a luz. E quem é a luz? A luz é Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a minha luz vai entrar em você, e o vale vai se tornar claro, porque a minha luz dissipa todas as trevas. Aquele que transformou o grande abismo de Gênesis capítulo 1 em um jardim florido do Éden, ele pode transformar as trevas do seu coração através da ação dele, do poder dele, em um jardim florido, em um manancial de águas vivas, porque aquele que medita na sua palavra e ama a sua palavra será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá fruto diariamente, continuamente, e as suas flores não murcham. Aleluia. Ele é a luz do mundo. Ele é poderoso para transformar, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías: quando o Espírito lá do alto for derramado, o deserto vai se transformar em pomar, o pomar será tido por bosque, e a justiça e o juízo habitará no deserto. Porque quando Deus ele entra no deserto da nossa vida, ele faz a água brotar da rocha. Quando Deus entra no deserto da sua vida, ele abre a sua visão como anjo do Senhor. Abriu a visão de Agar, e a Bíblia diz: e Agar viu um poço cheio de águas. Por quê? Porque ele abriu a visão, porque ele é poderoso, porque ele cria caminhos no deserto, porque ele cria situações improváveis em ambientes desfavoráveis para manifestar o seu agir. Aleluia. O caos, a desordem, a doença é um ambiente perfeito para nos entrar e agir. Nós precisamos do Espírito Santo. Os homens inspirados e movidos pelo Espírito Santo falaram pelo Espírito Santo, diz Pedro. O profeta Malaquias, o profeta Miqueias diz: eu porém estou cheio do poder do Senhor, cheio do Espírito do Senhor, para anunciar as palavras de Deus. Quem dá poder e autoridade para anunciar a palavra é o Espírito Santo. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 61, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu com o objetivo de que pregar boas novas aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e anunciar a liberdade aos oprimidos. Cristo, ele recebeu o Espírito Santo enquanto ele estava sendo batizado. E Lucas, lá em João, em Lucas capítulo 3 diz: e estando Jesus orando, o céu se abriu, o Espírito desceu, e foi Jesus cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, conduzido ao deserto. E a Bíblia diz: e Jesus pela virtude do Espírito curava, e Jesus pela virtude do Espírito ensinava, e Jesus pela virtude do Espírito ministrava. Por quê? Porque sobre ele estava o cetro de Deus, e ele esperou a ação do Espírito Santo. O Espírito vinha em forma corpórea de pomba, vindo sobre ele, e ele prometeu o Espírito Santo para nós. Ele disse para os discípulos quando estava na mesa da ceia: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando o Espírito Santo vem, então ele vai dar estrutura espiritual, estrutura emocional, psicológica, para você receber as verdades eternas da palavra de Deus e carregar a arca de Deus. E ele prometeu, ele não mente para que minta, nem filho homem para que se arrependa. E enquanto estavam todos os discípulos reunidos no cenáculo, esperando a promessa do alto, a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, que o Espírito de Deus veio. E quando o Espírito Santo de Deus veio, em Atos capítulo 2,
foram amedrontados quando receberam a unção do Espírito Santo. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como líquido de fogo, e cada uma falava nas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E os judeus falaram: 9 horas e vocês já estão embriagados. Aí Pedro falou: não estamos embriagados. Isso é a promessa que o profeta Joel prometeu. E a promessa que ele prometeu, que Deus prometeu através de Joel, é que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas será derramado o meu Espírito. E o Pedro, que tinha negado e temido, cheio do Espírito, se levantou, pregou, 3.000 almas se converteram. Em Atos capítulo 3, pelo poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, indo à oração: nós não temos ouro nem prata, mas nós temos o Espírito Santo. O que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta-se e anda, levanta-te e anda. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que as autoridades se levantou contra a igreja. Aí o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, falou: convém obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. E a Bíblia diz que quando eles falaram de Cristo, era notório que eles estavam com Cristo, porque diz a palavra de Deus, e o sacerdote, através da fala de Pedro, reconheceu que eles haviam estado com Cristo. Quando uma pessoa anda com Cristo, ela não precisa anunciar através das palavras, as suas ações, as suas atitudes, exala o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9 que manifestou-se uma firme resolução em Cristo, o desejo de ir para Jerusalém, e ele enviou mensageiros para a cidade de Samaria. E a Bíblia diz que no semblante de Cristo era possível ver a resolução de quem ia para Jerusalém, porque quem anda para Jerusalém, quem vive na dimensão do reino de Deus, ele não precisa fazer muito. O rosto de Moisés se havia modificado, por quê? Porque ele havia falado com Deus. E os discípulos, em Atos capítulo 4, que já eram apóstolos, cheios do Espírito Santo, falou: nós não vamos deixar de pregar, porque o poder do Espírito está sobre nós e nós vamos anunciar. Aí a Bíblia diz que reuniu toda a igreja, e a Bíblia diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Porque quando o santuário de Deus se enche com a nossa oração, porque diz a palavra de Deus que as orações dos santos sobem como incenso de aroma suave e agradável a Deus. E quando o santuário celestial se enche com as orações dos santos, Apocalipse capítulo 8 diz que há vozes, relâmpagos e trovões. Ou seja, quando há o incensário da oração sobe, Deus ele desce para agir. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, porque a palavra de Deus diz no livro de Efésios: cheios do Espírito Santo. Não é uma opção, é um mandamento. Cheios do Espírito Santo. As virgens que tinham azeite em reserva entrou nas bodas, mas quem não preservou o azeite, não fez o azeite se multiplicar, não entrou nas bodas. Só entra nas bodas, só desfruta da sala do banquete quem preserva o Espírito Santo, e não negligencia o Espírito Santo, não despreza o Espírito Santo, porque a lei do candelabro o sacerdote vai ter que fazer a manutenção para que a luz esteja continuamente. Então tem que haver uma manutenção diária para que o Espírito Santo se manifeste. Em Atos capítulo 6, Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou às autoridades de Israel. E a Bíblia diz que ninguém podia resistir à sabedoria com que Estevão falava, porque a sabedoria de Estevão não era a sabedoria humana, mas era a sabedoria do Espírito Santo. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais. Ele discerne o homem natural, mas por ninguém ele é discernido. E o apóstolo Paulo diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o apóstolo não termina aí. O apóstolo diz: mas Deus
saía do santuário, e essas águas, o varão mediu 1000 côvados, e essas águas me davam no tornozelo, mas o homem me fez passar, mediu mais 1000 côvados, e as águas me davam no joelho, e as águas me davam na cintura, e depois da medição, e de Ezequiel entrar nas águas, daqui a pouco ele estava imerso nas águas. Por quê? Porque a unção de Deus e a ação do Espírito Santo, não adianta nós ficarmos parados achando que o rio vai invadir a nossa vida. O princípio espiritual é: entra no rio. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, caminhando dia após dia até se tornar dia perfeito. O apóstolo Paulo diz: todos nós, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então eu quero profetizar e anunciar pelo Espírito de Deus que as águas que fluem do santuário, ela está nesse lugar, e o varão com o cordel de medir está na mão, e ele está dizendo: não é tempo de você esperar o rio entrar na sua vida, porque eu estou com o cordel na mão e eu estou te anunciando: entra nas águas do meu Espírito. Isso profetizou e disse: entra em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. E esse rio é o Espírito de Deus, e onde esse rio passa, aleluia, onde esse rio passa, a árvore que não frutifica passa a frutificar. Onde esse rio passa, a morte bate em retirada. Onde esse rio passa, a enfermidade não prevalece. Onde esse rio passa, a doença vai embora. Onde esse rio passa, ele faz com que a Ana, que não tem a capacidade de gerar filhos, passe a gerar filhos. Porque quando o rio de Deus toca no ventre de quem é estéril, ela passa a gerar. Quando o rio de Deus chegou na vida de Zacarias e de Isabel, meu Deus, eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor. E entrando no santuário, diante do altar de incenso, teve uma visão. O homem Gabriel apareceu a mim e ele disse: Zacarias, não temas, a tua oração chegou no santuário. As tuas obras têm sido conhecidas diante de Deus, e tu és muito amado. E ainda que a tua mulher seja estéril, a profecia que foi anunciada nos dias antigos vai se cumprir sobre a sua vida, porque tu és justo e irrepreensível diante de Deus. E a tua mulher vai gerar algo, e o que a tua mulher vai gerar vai te proporcionar alegria e prazer. O que ela vai gerar vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O que ela vai gerar vai preparar o povo para a manifestação do Messias. E quando que o anjo apareceu quando Zacarias balançou o incensário da oração e estava perdido na nuvem da glória. Quando você se perder na adoração, quando você se perder na oração e balançar o incensário até que a tua carne não mais apareça, você pode ter certeza que a luz divina vai resplandecer, e a resposta que tu busca vai chegar, e a mensagem vai te proporcionar alegria, a mensagem do Senhor vai te proporcionar prazer, e o Senhor vai fazer o que Ele prometeu desde os dias. Aleluia. Os presentes do Espírito Santo, Atos capítulo 8, diz o Espírito Santo a Filipe: sai de Jerusalém, a igreja sede, a igreja mãe, vai para um lugar deserto, que lá você vai encontrar um homem lendo uma escritura, e quando você chegar lá, você vai perguntar para esse homem: entendi o que você está lendo? Quando você fazer essa pergunta, o meu Espírito vai te dar sabedoria para você pregar a minha mensagem. Quando a minha mensagem for pregada através da sua boca, esse homem vai se converter, você vai batizar ele vai voltar para a Etiópia, e o Evangelho vai chegar na Etiópia. Então, não despreze o Espírito. Vai falar: sai da igreja e vai para
os lugares que ninguém quer ir. Vai para o vale de ossos secos. E a mão do Senhor me tomou e me levou para um vale de ossos secos e disse: filho do homem, poderão viver esses ossos na luz dos sábios. Então profetiza, filho do homem. O que eu vou profetizar? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E depois de anunciar a palavra, profetiza o Espírito. E Ezequiel profetizou o Espírito. Ouve-se um ruído no meio do vale. Onde havia morte, sequidão, não havia nem corpo. Havia ossos sequíssimos, um exército se levantou. A igreja deve redescobrir e descobrir e continuar descobrindo a necessidade de ser dirigida, governada, direcionada pelo Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, o Espírito Santo revelou para Ananias onde o apóstolo Paulo ia estar, revelou o que ele deveria fazer. Em Atos capítulo 10, o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, mas antes de cair, Pedro estava na oração. Deus deu uma visão: vai chegar 3 pessoas, vai até o lugar tal. Quando você chegar, anuncia a mensagem. E a Bíblia diz assim: e enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre eles. E até os gentios foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, Paulo, pelo poder do Espírito Santo, pregava, ensinava, e até os lenços e aventais de Paulo curaram. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa dimensão, essa realidade, tem que haver um entendimento correto que nos leve à prática correta. Dos nascidos de mulher, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque João Batista é o anjo do concerto que foi profetizado por Malaquias e profetizado por Isaías. É interessante que a maneira como João se moveu no ministério não foi semelhante a Moisés, não foi semelhante a Elias, não teve tantos sinais extraordinários. Mas a Bíblia diz que João Batista foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. A saudação de Maria com Isabel, diz a palavra de Deus, a criança estremeceu no ventre de Isabel. A criança, olha a saudação de quem carrega o Messias. A saudação de quem carrega o Messias faz com que uma pessoa seja tomada do Espírito Santo numa saudação. Estremeceu e foi um mover tão extraordinário que ela cantou um cântico espiritual. Mas vem Jesus falando que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, porque ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado na plenitude. Porque ele vinha sobre as pessoas para realizar algo específico. Mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, a maneira como o Espírito Santo passou a operar é totalmente distinta do Antigo Testamento, a ponto do apóstolo Paulo dizer que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a lei escrita traz morte, mas do Espírito. E nessa nova aliança é muito superior à antiga, porque a antiga aliança gravada em tábuas de pedra teve a sua glória, e o que dirá a glória do ministério da nova aliança? Se Moisés, na antiga aliança, antes de ter a dimensão que a gente pode entrar, passou 40 dias envolvido numa nuvem da glória, e quando desceu era nítido o resplendor da glória que fluía através dos poros de Moisés. O que será o ministério do Espírito? E a glória de Deus está associada a sacrifício. Toda a revelação de Deus, a glória dele associada a sangue derramado, a sacrifício e a morte. Moisés consagra o santuário, o tabernáculo, sacrifica, cai fogo do céu e queimou o holocausto. Glória a Deus. Salomão, depois de sacrificar muitos animais, o santuário se encheu com a nuvem da glória de Deus. A revelação brota do sacrifício, o avivamento, as primeiras chuvas do Espírito de Deus em Atos capítulo 2 se deu depois do sacrifício do Cordeiro, porque há uma conexão entre morte
quando o apóstolo Paulo fala sobre não extinguir, ele está comparando a ação do Espírito Santo como fogo. E o fogo tem 4 características. Em primeiro lugar, o fogo ilumina. Em segundo lugar, o fogo aquece. Em terceiro lugar, o fogo purifica. E em quarto lugar, o fogo alastra. Em toda a revelação de Deus, Deus se manifesta no fogo. O profeta João Batista ele disse: eu vos batizo com água, mas vem um após de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus ele disse: eu vim lançar fogo na terra, e o meu desejo é que esse fogo esteja aceso. Em Apocalipse capítulo 1, quando João ele teve a revelação de Cristo, os seus olhos eram como chamas de fogo. A palavra de Deus é fogo. Salmo de número 29 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Gades, a voz do Senhor despede labaredas de fogo, a voz do Senhor despede labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1 diz que Deus faz dos seus anjos feitos e faz com que os seus ministros se tornem labaredas de fogo. Zacarias, na visão que o profeta teve, Deus disse acerca do sumo sacerdote Josué: não é esse o tição tirado do fogo. Em Lucas capítulo 24, quando Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras. Em Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor Deus diz: eu serei muros de fogo ao redor do meu povo. O profeta Jeremias, quando pensou em desistir, ele disse: então disse eu, não me lembrarei mais do seu nome, e não falarei mais do nome do Senhor. Mas a presença de Deus e a palavra de Deus foi no meu coração, como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, de maneira que eu não posso compor. Fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é a lei do holocausto. Isaías: eis que vejo os céus abertos e vi no ano em que morreu o rei Uzias no alto e sublime trono, e disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E disse o Senhor: a tua iniquidade te é purificada, porque enquanto Isaías confessava as iniquidades dele, diz a palavra de Deus, que um serafim, ser que arde em fogo, pegou uma brasa tirada do altar, passou nas iniquidades de Isaías e anunciou: as suas iniquidades são purificadas. Eu não sei se você deseja essas brasas, mas o Senhor está dizendo: o céu está aberto e a minha palavra anuncia. Se você reconhecer as suas limitações, a minha brasa passa nos teus lábios para você cantar um novo cântico. A minha brasa passa nos teus ouvidos para você ouvir o som do céu. A minha brasa passa nos teus pés para você subir no Monte Santo do Senhor. Porque quem subirá ao Monte Santo do Senhor é aquele que é limpo de mãos, é aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. E hoje a brasa de Deus está aqui para te purificar. E o rei está dizendo: eu estou levantando um estandarte do amor e estou te convidando a entrar na sala do banquete, porque a minha mão esquerda está indo aí te abraçar e a minha mão direita está te sustentando. Aleluia. Na antiga aliança, Moisés entrou na fenda da penha para ver as costas de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Cantares: levanta-te, amiga minha, levanta-te, formosa minha, e vem, sai de entre as fendas da penha, porque na antiga aliança o sangue do meu filho não tinha sido derramado e vocês não tinham acesso. Mas agora, na nova aliança, quando meu filho bradou Tetelestai, o véu se rasgou de alto a baixo e você tem livre acesso 24 horas por dia para entrar no santuário celestial. E há uma porta aberta no céu e uma voz como a voz que nos chamou e nos trouxe para esse santuário, dizendo: sobe aqui, sobe aqui, sobe
subir. Tira a sandália dos teus pés. Estou te vocacionando. Mas, Senhor, eu não tenho nada. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. É com isso que você vai trazer a libertação para o meu povo. Aleluia, O Senhor ia à frente do seu povo numa coluna de fogo durante a noite. O fogo de Deus, ele purifica. O fogo de Deus, ele faz a nossa velha natureza morrer. E o fogo de Deus, ele nos deixa maleável para Deus nos moldar a imagem e semelhança de Cristo. Ainda mais, o Espírito Santo é fogo, a revelação de Deus é fogo consumidor. Os olhos de Cristo têm fogo. Cristo veio lançar fogo à terra. Diante do trono, há 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29, porventura, não é a minha palavra martelo que despedaça a lei, e não é a minha palavra fogo. O profeta Ezequiel teve a sua vocação no meio da visão do trono de Deus, descendo por sobre as asas do querubim. E diz a palavra de Deus que debaixo da superfície que o trono tinha umas rodas, e nessas rodas tinha brasa de fogo, e no meio da revelação de Deus que veio através do fogo, Ezequiel caiu como morto, e a palavra anunciou: filho do homem, foi de pé porque eu falarei contigo. Filho do homem, foi de pé porque eu falarei contigo. Quando Ezequiel se colocou de pé, ele viu um pergaminho, e a palavra de Deus anunciou: come. E quando Ezequiel comeu, tinha suspiros, lamentos e ais. E depois que ele comeu a palavra, veio a palavra do Senhor dizendo: agora profetiza. Apóstolo João, em Apocalipse capítulo 10, teve uma visão de um anjo forte, um pé na terra, outro pé no mar. Ele viu um livrinho na mão do anjo, e a mensagem de Deus é: come do livrinho, João. E quando João comeu do livrinho, depois veio a palavra do Senhor a ele dizendo: importa que profetizes a povos, línguas, tribos e nações. Salmos 39, verso 3 diz: meu coração ardeu dentro do meu peito, e no meu interior embrasou o fogo enquanto eu fazia o quê? Enquanto eu meditava na palavra. Ô Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. A palavra de Deus traz alinhamento, traz despertamento, traz uma consciência de quem você é em Deus, ela dissipa todo medo. Quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Apocalipse capítulo 4, verso 5 diz: do trono de Deus saem vozes, relâmpagos e trovões, e arde 7 tochas de fogo, e a ordem sobre o fogo, como eu já disse, vou repetir: a chama arderá continuamente sobre o altar, lembrando que o fogo primário que acendeu foi Deus, e a maneira que o fogo permanecer aceso não cabia na responsabilidade de Deus, mas na responsabilidade do sacerdote. O fogo que acende é Deus, e o sacerdote deve fazer a manutenção para que o fogo permaneça. glória a Deus. Elias preparou o altar, levantou as 12 pedras. Depois do altar levantado, o fogo caiu no céu. O livro de Cantares diz que as muitas águas não podem apagar esse fogo que o Senhor colocou dentro de nós. Zacarias capítulo 12, versículo 6 diz: naquele dia, nos dias de hoje, fale com que os chefes de Judá seja semelhante a um braseiro, e com que os chefes do meu povo seja semelhante a brasas. O profeta Daniel, homem muito amado, porque mesmo na Babilônia tinha uma janela aberta voltada para Jerusalém, manifestando que por mais que ele estava ali, ele era peregrino, a cidade dele era Jerusalém. O apóstolo Pedro diz que o mundo em que vivemos é a Babilônia, e da mesma maneira que Daniel tinha uma janela aberta para Jerusalém, todo cristão verdadeiro deve ter uma janela aberta, porque quando você levantar esse altar espiritual, e nesse altar uma janela aberta voltada para Jerusalém, não terrena, mas para Jerusalém celestial, você pode ter certeza
das faces do amado é manifesta, a chama que parece que vai se apagar reacende, porque o amado prometeu que as muitas águas não poderão apagar esse amor e os rios afogá-lo, porque o fogo de Deus ele é eterno, o fogo de Deus ele é imutável, e o homem, a adversidade, a prova não tem a capacidade de fazer a chama que eu coloquei no seu interior, Timóteo. Deus me tomou aqui na cadeia, na masmorra, para te anunciar que por mais que eu esteja preso, a palavra de Deus não está presa, e a mensagem que Deus me mandou te anunciar, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, não desprezes o dom de Deus que há em ti. O Espírito Santo de Deus está soprando aqui, e Ele está declarando para aqueles que estão com a chama quase apagando: Ele não se apagará, o pavio que fumega nem será quebrada, a cana que está trilhada, porque o meu Espírito sopra nessa casa. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor diz: as minhas palavras na tua boca, eu torno elas em fogo, e os teus adversários viram palha. Você quer permanecer e prosperar na minha obra? Abre bem a tua boca, e eu te encherei, e brasas sairão dos seus lábios, e o teu adversário se torna palha. Aleluia, 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 aleluia. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E o Senhor está anunciando aqui: eu te chamei para você ser um braseiro, eu te chamei para você ser luz. O Senhor está dizendo: é tempo de restaurar o altar, é tempo de cumprir a minha ordenança sobre a lei do holocausto, é tempo de consertar o candelabro, porque eu quero a minha igreja flamejando, porque eu quero o meu povo cheio do meu Espírito. E o Senhor está dizendo: enquanto você obedecer a minha palavra e andar no meu caminho, tu atravessarás mares, tu cruzarás fronteiras, e o fogo que há em ti vai se alastrar. O Espírito Santo diz: seja firme, seja constante na minha obra, porque enquanto tu maneja a espada do meu Espírito e maneja o dom que eu coloquei em ti, os céus trabalham ao teu favor. O amado de Deus, ele quer falar hoje, batalha, a dimensão espiritual. Mas a mensagem chegou. Aleluia, meu A Deus. mensagem chegou, era uma mensagem que não se limitava aos dias de Daniel, mas era uma mensagem de continuidade para uma geração futura. E esse Daniel que amava Jerusalém, esse Daniel que tinha comunhão com Deus, ele também viu o trono de Deus. Quando Daniel viu o trono de Deus, diz lá em Daniel 7:9, continuei olhando até que foram postos os tronos. O ancião se assentou em um trono. De repente ouvimos, semelhante ao filho do homem, subindo numa nuvem e em direção ao trono. E a palavra de Deus diz que o trono tinha rodas de fogo. E a palavra de Deus diz também que do trono fluía um rio de fogo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, ali o holocausto o guardião continuamente sobre o altar. Deve haver uma manutenção contínua para que a lâmpada do Senhor não se apagasse. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor se revelou a Samuel e trouxe uma palavra de revelação, uma palavra de juízo, uma palavra de correção. O fogo de Deus ele traz clareza, o fogo de Deus ele traz compreensão, o fogo de Deus ele traz plenitude, o fogo de Deus, porque
Deus é fogo consumidor. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. À destra de Deus há um rio de delícias, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Deve haver um entendimento, não só na liderança, mas em todo o corpo de Cristo acerca das estações espirituais. E esse entendimento ele não vai vir simplesmente através de livros humanos, mas esse entendimento vai vir através de joelho dobrado no chão. O entendimento das 70 semanas veio enquanto Daniel estava de joelho no chão. A revelação do tabernáculo para Moisés veio enquanto Moisés estava envolvido na nuvem da glória. O apóstolo Paulo, as revelações que ele passou do Senhor, ele disse: eu conheço um homem que foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu. E quando o apóstolo Paulo ele pregava, ele falava: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que eu recebi do Senhor não foi carne e sangue que me revelou. Então tem que haver esse entendimento na igreja, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Porque a maneira como Deus agiu nos dias de José, um homem de Deus, um homem reto, íntegro, que teve o discernimento espiritual, quando Deus se moveu no Egito, uma potência mundial, ele era o único que teve o discernimento espiritual e a sabedoria espiritual para interpretar o sonho de Faraó. E a interpretação do sonho de Faraó trouxe uma provisão nos dias de escassez, porque a mensagem que Deus trouxe foi: nos dias de fartura, vocês têm que fazer algo, vocês têm que abastecer o celeiro, porque vai chegar um tempo que vai haver fome na terra, e quando a fome vir para a terra, todas as nações vão descer onde está José, e José vai abrir os celeiros, e José vai dar de alimentar o meu povo, as nações. Aleluia! É uma profecia que diz que vai haver uma fome na terra. Então tem que haver um entendimento espiritual que nasce do joelho no chão, que nasce da revelação da palavra, porque vai chegar um tempo em que os celeiros que o Senhor, que nós estamos abastecendo, vai ter que ser aberto. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acredito que na estação de Deus, o tempo que nós estamos vivendo é tempo de abastecendo, a semelhança de José, para que quando a fome vier, a gente tenha pão para dar de comer. Porque quando a fome veio lá no deserto, Jesus disse para os discípulos: dai-lhe voz de comer. É missão da igreja. Quando a mão de Deus desceu lá na Babilônia, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, ninguém teve a revelação e a interpretação do que aquela mão estava escrevendo. Mas o homem que 3 vezes ao dia dobrava o joelho no chão, abria a janela voltada para Jerusalém, ninguém teve a revelação. Diz a palavra de Deus que essa mão fez com que o rei Belsazar ficasse pálido e batesse o joelho no mundo. Ou seja, a mão de Deus trouxe perturbação para os carnal, mas essa mão que trouxe perturbação em causa da Babilônia foi a mão que projetou Daniel, que estava já na sua velhice, para aparecer novamente, trazer uma palavra de sentença anunciando: Mene, Mene, Tekel, Parsim. A revelação é essa: pesado foste na balança, dividido foi o teu reino, foste achado em falta, e os médios e os persas vai dominar e vai reinar sobre você. E da linhagem dos persas veio Ciro, e Ciro era um homem que apontava para Messias, porque Ciro foi chamado de ungido. Então a mensagem que Daniel interpretou com uma aplicação clara era uma mensagem que estava dizendo que um reino estava sendo dissipado e outro reino estava sendo estabelecido. E esse reino que estava sendo estabelecido era um reino que apontava para o reino de Cristo. E o reino de Cristo é um reino eterno. Hebreus diz que o que deve ser abalado vai ser abalado, para que o que não é abalado seja manifesto. E o que não é abalado é o reino de Deus. E o reino de Deus é uma realidade que há de vir, mas não é uma realidade que agora é. Porque quando perguntaram para Jesus: onde que está o reino de Deus? Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é chegado, disse João Batista. O reino de Deus é chegado, disse Jesus. E a palavra do Senhor está relembrando aquilo que nós já sabemos, mas por vezes esquecemos e por vezes sabemos, mas não nos apropriamos. O reino dos céus é chegado. Se coloca de pé.